Flow conta a história de um gatinho preto em que o mundo dele sofreu com uma enchente e isso fez com que ele perdesse a casa dele e também ele acabou conhecendo um cachorro. Só que o cachorro acabou entrando num barco com outros cachorros que eram amigo dele. E o gatinho acabou ficando sozinho. E como o volume da água estava aumentando de maneira muito rápida, acabou indo para uma estátua de um gato preto, sabe? Meio cômico. E ele subiu, né, no topo da escada da estátua. Subiu no topo. E a água continuava a subir. E o gatinho subiu mais, ele foi pra orelhinha do outro gatinho, da estátua do gatinho. E nisso ele acabou vendo uma baleia. Deveras muito bonita a animação da baleia. E nisso acabou vindo. Ele viu um barco e começou a miar desesperado pro barco, né? E o barco acabou indo na direção do gatinho. Minha gata. Falando em gato. E nisso veio uma capivara que tava dentro do barco. O gatinho, logicamente, acabou entrando e ficando lá no barco, logicamente, que era o único meio de sobrevivência por causa do alto nível das águas. E depois de um certo período de tempo, eles estavam, né, navegando com o barco e viram um destroço de uma casa, um lêmure. E esse lêmure tava. Eles pararam, né? Esse lêmure tava com uma sacola de palha. Acho que é uma sacola de palha. Não sei bem se é aqui de palha. Uma bolsa de palha. E nessa bolsa tava muito objeto de vidro, de metal. E ao entrar no barco, lá tinha um espelho e a capivara com o gatinho deram esse espelho pro lêmure. E o gatinho, né, ele tava dirigindo e acabou vendo um moinho de vento e acabou parando lá. E nisso o cachorro do começo do filme parece ele tava lá. E também um pássaro, ele aparece e dá um peixe pro gatinho. Só que um outro pássaro, que eu acho que é o chefe, não sei se é banda ou ninhada ou coletivo de pássaro, não tô lembrada. E nisso ele não queria que o outro pássaro desse o peixe pro gatinho. E outro pássaro acaba comendo o peixe que inicialmente era do gatinho. E o gatinho, né, quando ele tava passeando pelo moinho, ele acabou vendo, né, onde os pássaros ficavam.
Na verdade, ele acaba caindo, né, junto com o cachorro e com o Lemuri. E, logicamente, o gatinho ele entrou em desespero e acabou saindo correndo. Só que um pássaro acabou seguindo, né, o gatinho. Parou o gatinho. Não sei quais eram as intenções do pássaro com o gatinho. Só que o pássaro que deu o peixe pro gatinho acabou intervindo. E nisso eles acabam brigando. Minha gata ignora. E o outro pássaro, ele acaba... O pássaro principal, ele acaba perdendo. Ainda saiu com a asa machucada, porque outro pássaro pisou na asa dele. E acabou que o pássaro e o cachorro se juntaram, né? Junto com a capivara, o gatinho e o lemur. E também o pássaro, ele toma a direção do lemo, do leme, né? Que é a direção do barco. Vamos falar assim. E quando o pássaro estava pilotando, eles acabaram achando uma cidade abandonada. E né, nessa cidade, né, o cachorro acaba querendo brincar com o pássaro, com uma bolinha que o lemur tinha, uma bola de vidro que o lemur tinha pegado lá no moinho. O pássaro, né, ele joga, né, um pouco a bola, depois ele joga aquela bola pro mar e o lemur acaba ficando muito bravo e acaba indo pra cima do pássaro. Isso fez com que o pássaro perdesse o controle e eles acabassem batendo numa árvore. E isso fez com que o gatinho e a capivara fossem jogados pra água. E o gatinho, né, ele tava tentando nadar desesperado. E a capivara, ela foi nadando em direção à bola pra pegar pro lemur. Só que nisso acabou aparecendo a baleia. Isso fez com que tanto o gatinho quanto a capivara nadassem muito rápido em direção ao barco. E a baleia, ela pula pra fora da água. E, logicamente, pelo movimento da água, faz com que o barco se solte e eles vão navegando tranquilamente. Não tanto, né? E no meio do caminho, eles acabam encontrando os outros cachorros que o cachorro protagonista, vamos dizer assim, entrou no barco no começo do filme. Eles se juntam, né, Primeiro, o cachorro, a capivara e o lemur pedem pro pássaro parar lá pra pegar os outros cachorros, só que ele nega. Só que aí o gatinho pediu, né, pra ele parar.
Mesmo que não pediu, ele miou. E esqueci. Aí o pássaro, ele decide parar, ele para, pega os outros cachorros, só que um cachorro já chega causando problema, porque um cachorro comeu uns peixes que o gatinho tinha pescado, porque nessa altura do filme o gatinho já tava nadando pela água, já tinha se familiarizado com a água, já tava gostando da sensação de nadar, eu tinha experimentado uma experiência nova, tinha gostado. Ele também tinha dividido com o pássaro e com o cachorro. O cachorro principal, protagonista, podemos dizer assim. E também um dos cachorros acaba pegando o espelho do Lemuri, né? Porque eles acabam tendo uma turbulência lá. E a sacola do Lemuri acaba virando e despejando, caindo nas coisas dele. E um cachorro viu o espelho e acabou pegando. Só que o Lemuri não queria que o cachorro pegasse o espelho, porque era dele. Nisso eles ficam meio que um cabo de guerra. O Lemuri, os outros cachorros e o cachorro Lemuri, o cachorro e os outros cachorros, né, brigando, e isso fez com que o espelho acabasse quebrando. Aí também esqueci de falar que agora quem tá no controle do barco não é mais o pássaro, e sim a capivara, que acabou tomando o controle para ir buscar os outros cachorros. E também eles só viram os outros cachorros porque eles estavam latindo desesperados. Esqueci também de falar dessa parte. E quando eles chegam em um determinado ponto, né, da água, as águas começam a ficar muito fortes, vento forte, uma tempestade muito forte. E a direção do barco também acaba quebrando, porque a capivara tava tentando, né, contornar e ir por outro caminho, só que acabou não dando muito certo. E o Leme. Posso falar Leme, né? Acabou quebrando. Também, logicamente, faz o barco perder o controle. O gatinho que tinha subido no ponto mais alto do barco, onde ficava a bandeira, ele acabou, por causa, né, das ondas fortes do barco ter perdido o leme, o controle também, fez com que ele caísse de costa. E isso, logicamente, fez com que ele ficasse desacordado por um tempo. E a capivara também arrasta o gatinho para um lugar seguro onde tá os outros cachorros, tá os cachorros e o Lemuri, logicamente, desesperados. E o pássaro, ele mesmo com a asa quebrada, ele acaba voando
ele acaba voando, mesmo com a asa quebrada. E o gatinho, né, ele viu que o pássaro tinha saído e foi ver, né, ele tava miando. E por causa das ondas fortes, o gatinho acabou caindo nas águas. Ele acabou nadando. Não, ele nadou em direção à terra firme. Nisso ele viu que tinha umas escadas. Ele acabou subindo por todas as escadas. E bem no topo, ele acaba achando o pássaro lá no topo da montanha, vamos dizer assim. E lá no topo da montanha, o pássaro ele se sacrifica e o gatinho ele desce, né, as escadas da montanha desesperado e no ele chega onde tem a água, começa a nadar. Enquanto ele começa a nadar, do nada o volume, né, da água começa a baixar, a despencar. Aí eu esqueci de falar que o gatinho ele corre desesperado em direção ao barco, né, pra falar, né, o que aconteceu. Não falar, mas vocês entenderam o que, né, que realmente aconteceu com o pássaro, que ele tinha feito. E quando a água baixou, a primeira coisa que o gatinho ele fez foi ver a situação da casa dele, que estava destruída, não tinha sobrado nada. E depois disso ele vai correndo, né, achar o lêmur e os cachorros e a capivara. E ele acaba encontrando, nisso que ele sai, né, andando, ele encontra o lêmur junto com outros lêmures. Ele tava mostrando o espelho mesmo quebrado para os outros lêmures. No começo, o lêmur, ele não ligou, não quis ir junto com o gatinho. Só que depois ele acaba indo junto com o gatinho. Eles acabam encontrando a capivara e os cachorros numa árvore. Só que a árvore tá prestes a ceder e a cair. O barco, né, tava pendurado nessa árvore que tava prestes a cair. E o gatinho, ele sobe na árvore, pega a corda do barco. Acho que eu errei a ordem. O barco, né, tá pendurado numa árvore que tá prestes a ceder. E os cachorros, a árvore já tinha cedido um pouco.
tinha começado a cair, a quebrar um pouco. Só que os cachorros conseguem sair. Só que por causa, né, do tremor do chão, por causa da árvore tá caindo, tá cedendo, a capivara não conseguiu sair. Isso fez com que o gatinho ele subisse na árvore, pegasse uma corda do barco, e jogasse, né, pros outros cachorros com o Lemuri. Ah, eu esqueci de mencionar também que a árvore ela tá na beira de um penhasco de um precipício. E nisso também o gatinho acabou caindo, só que a capivara conseguiu pegar o gatinho, graças a Deus. E os cachorros e o Lemuri começaram, né, a puxar a corda pro barco e mais para perto da terra firme para a capivara e o gatinho poderem sair. Só que no meio acabou passando um coelhinho. Isso fez com que os outros cachorros fossem seguir o coelho, que fez com que o outro cachorro amarelo, se dizer assim, e o Lemuri, eles, assim, só os dois. Isso fez também com que eles fossem um pouquinho para frente. E mesmo assim eles conseguiram. E o gatinho com a capivara saíram do barco, graças a Deus. E o gatinho ele acaba escutando a canto, né, da baleia. Ele foi correndo em direção à baleia. Ele viu, né, que a baleia tava prestes a ir de Vasco. Logicamente que é por causa da falta de água, já que a enchente, né, as águas tinham diminuído o volume. E o filme ele termina com o gatinho, o cachorro, o Lemur e a capivara olhando para uma poça de água. E na cena pós-créditos aparece a baleia viva na água, dando a entender que as águas subiram. Também o gatinho ele tava olhando, né, pra montanha, né, pra montanha onde o pássaro tinha se sacrificado. E eu acho esse filme, assim, muito bonito, tem uma narrativa muito bonita. E é um filme, acho que, onde não tem mais humanos, só os animais. E os animais sendo animais, o que eu achei muito, muito bonito, por assim dizer. E a animação do filme, se olhasse pra mim e falasse que fosse feito por um programa, né, grátis, eu não acreditaria. Eu ia falar que você tava louco, que não era possível, de tão bonito que a animação desse filme é. Parece muito uma pintura a óleo, uma aquarela, de tão bonito que é, eu acho a animação muito bonita. E não dá pra acreditar realmente que foi feito em um programa gratuito, de tão bonito que é. E a mensagem do filme, os personagens também mostrando que sim, você pode fazer o que você quiser,
você pode se arriscar, que a vida também tem essas perdas, tem conquistas, vitórias, tem turbulências. Realmente um filme muito bonito que eu gosto. Tirando o fato também de eu amar gatos. E os prêmios que o filme ganhou foram merecidos. Tanto o Oscar como o Golden Globe, tudo foi merecido. Porque até agora eu não acredito que foi feito num programa gratuito. Também é um filme de animais sendo animais. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!